Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao Plantoterapia com Roberto. E eu queria mostrar para vocês, gente, o meu saguaro. É este cacto aqui que eu estou mostrando para vocês. Ele se chama saguaro. É um cacto bem difícil de achar, tá certo? Eu já tenho ele há algum tempo. Eu comprei de um cactário lá da Paraíba. E é interessante que esse cacto demorou quase 50 dias para chegar na minha casa, né? Primeiramente, a pessoa que me enviou, que fez a postagem, ela errou o número que eu enviei para ela. Então, o cacto quase chegou na minha casa. Quando ele estava chegando, quando o correio saiu para entregar, não era o número da minha casa. Então, logicamente, a pessoa, né, não recebeu o cacto e o cacto teve que retornar. Então, o cacto retornou para o correio, né? Lembrando que antes disso, o cacto saiu da Paraíba e foi para São Paulo. De São Paulo veio para Fortaleza. Aí chegando lá, estava com o endereço errado, ele voltou de novo, né? Foi para São Paulo e depois voltou de novo para Paraíba, aonde finalmente a pessoa postou correto, né? Colocou o número correto e isso durou aproximadamente 50 dias. E durante 50 dias ele ficou confinado dentro de uma caixa, sem raiz, sem nada, gente. Para vocês verem como os cactos são muito resistentes. Esse cacto aqui é um cacto da minha coleção. Deixa eu aproximar aqui a imagem. Ele está plantado nesse vasinho de plástico. Na verdade, eu queria plantar num vaso de cimento ou num vaso de barro, mas como eu não tinha no momento, plantei nesse, né? O vaso de plástico, na verdade, ele não é tão bom porque ele acumula muita umidade, né? Esse substrato aqui é bem drenante. Eu coloquei areia e folha de carnaubeira, né? O substrato bagana, ele está crescendo bem. Eu molho muito pouco. Esse cacto, gente, ele apodrece com extrema facilidade se a sua raiz ficar úmida, tá certo? Ele está em pleno crescimento. Ele tem uns espinhos bem fortes, uns espinhos bem agressivos. Aqui ele está formando novos espinhos. Como vocês podem ver, esses espinhos aqui machucam bastante. Se por acaso você bater o braço sem querer, ó, ou qualquer parte do corpo, você vai se machucar bastante, tá bom? Ele tem um hábito de crescimento, gente, muito lento, ele cresce devagar e os seus espinhos são guiados para baixo. Geralmente, deixa eu ver se eu encontro aqui algum espinho, ó, vários espinhos dele são apontados para baixo, tá vendo? Isso é uma característica do saguaro. Essa planta aqui ela fica gigante, ela pode passar dos 15 metros de altura, tá bom? Tem um crescimento lento. Na natureza, onde ele é nativo, ele demora quase 50 anos para atingir 1 metro. Mas isso no lugar onde ele é nativo. Lá no deserto de Sonora, por exemplo, onde é muito frio, onde faz muito calor, a temperatura pode chegar até 50 graus, né? 50 graus Celsius, é muito quente. Então lá ele demora esse tempo todo. Mas aqui não, aqui ele cresce um pouco mais rápido, porque aqui ele tem água, aqui ele tem um solo melhor e aqui não faz tanto frio. Olha, essas manchinhas que vocês estão vendo aí, ó, tá vendo? Isso aqui são cicatrizes de um fungo, que é o fungo da ferrugem, que é muito comum aparecer em cactos, tá bom? Inclusive depois eu vou fazer um vídeo só sobre esse fungo, o fungo da ferrugem, tá bom? Esse fungo ele não tem cura. Geralmente quando ele aparece umas manchinhas, como é que eu vou dizer para vocês? Umas manchinhas alaranjadas, né? E quando ele seca, ele fica assim dessa cor meio marrom, tá bom? Esse fungo não morreu, ele continua aí. Vocês estão vendo que a cicatriz está seca, tá vendo? A cicatriz está seca, mas não se engane, o fungo continua aí, ele está vivo, tá bom? Esse fungo ele é considerado sistêmico. Isso quer dizer que ele está dentro da planta, está dentro do tecido da planta. Então, não tem cura, tá certo? Aí você pode me falar, Roberto, mas por que você não aplica um fungicida? Gente, primeiro, fungicida é perigoso, fungicida é muito tóxico, inclusive muitos deles têm a capacidade de penetrar na sua pele e pode causar câncer,
Então eu não aconselho você utilizar nenhum fungicida químico. E também ele não vai funcionar, tá bom? Lembrando que os fungicidas, eles agem na prevenção. Todo fungicida químico, ele age na prevenção. Depois que a doença já está instalada, não tem mais o que fazer, tá bom? É claro que eu já vi muitas pessoas, Roberto, é só aplicar tal fungicida que resolve, o meu ficou bom. Gente, ó, estão vendo? Parece que é só uma mancha, né? Esse aqui é o fungo da ferrugem, ele continua aí, ele não morreu. Se eu deixar o substrato úmido, muito úmido, ele começa a aparecer. Ele volta praticamente do nada, porque esse fungo ele está dentro da célula da planta. Essa planta eu já cultivo há uns 4 anos, tá bem? Mas eu acredito que ela tenha mais ou menos uns 8 ou 10 anos de idade. Eu já comprei ele um pouco maior e ele está crescendo bem. Agora ele está bem adaptado ao sol, ao calor, né? Aqui ele passa o dia todo pegando sol. Deixa eu fazer aqui uma outra imagem, deixa eu filmar ele por cima para vocês verem, ó. Olha que lindo. Muito espinhoso. Esse cacto, gente, é uma relíquia. É muito difícil de encontrar. Mas claro que tem vendedores na internet que fazem venda dessa planta, tá bom? Essa planta, gente, ela apodrece muito fácil, porque dizem, né, alguns pesquisadores que esse cacto é portador de uma bactéria que está dentro dele, vive junto com ele. E toda vida que o substrato fica muito molhado, essa bactéria começa a se multiplicar, tá bom? E a primeira característica dela é que em cima começa a ficar escuro. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? Essa partezinha das costelas, sabe? Essas a gente chama de costelas, né? Cada aresta dessa a gente chama de costela. Então quando a costela começa a ficar com a manchinha preta, inclusive aqui tinha uma. Ó, tá vendo? Essa manchinha preta tá bem pequenininha. Não sei se vai aparecer na imagem, ó. Essa manchinha justamente é da bactéria. Isso aqui foi na época de chuva, ele pegou um pouco mais de chuva, mas aí ela tá parada, ela tá estacionada, porque como ele fica seco, ele resseca, então ela não desenvolveu. Mas se molhar demais, a bactéria começa a ficar escura em cima e ele apodrece, praticamente apodrece. Eu tinha vários outros e mesmo com todo o cuidado, elas morreram por causa dessa bactéria, né? Mas aí, ele já veio de fábrica, né? Ele já veio do vendedor com o fungo da ferrugem. Não sei se dá para vocês perceberem que tem assim uma manchinha meio alaranjada em volta dessa cicatriz marrom. Pois é, esse é o fungo da ferrugem, gente. Ó, aqui embaixo também tem ele, ó. Tô verificando que tem, ó. Essa parte mais alaranjada, perto do espinho. Esse é o fungo da ferrugem. Tá bom? Esse fungo vai desenvolver toda a vida que tiver umidade no ar, que o ar ficar úmido ou se o substrato ficar molhado demais. Aqui, como eu moro num lugar quente, seco, ele praticamente não desenvolve, ele fica estacionado. Olha que lindo, gente, está começando a crescer. Deixa eu colocar aqui a minha mão para vocês verem mais ou menos o tamanho dele, ó. Ele tem um tamanho médio. Eu acho que esse cacto já deve pesar aqui uns 3 quilos, eu acho, talvez. Ó, eu acho ele perfeito, eu acho muito bonito. Eu antigamente colecionava muitos cactos, mas eu tive que me desfazer deles. E eu fiquei com esse, eu tenho mais uns 2, mas são os cactos que eu mais gosto, né? Antes eu tinha aquela perfeição de querer cactos sem mancha, sem nada, mas infelizmente, gente, as manchas aparecem. Nesse aqui, por exemplo, o fungo apareceu, mas como ele não vai matar a planta, pronto, deixei ele aí, né? Uma visão por cima para vocês verem o meu cacto saguaro. Gente, esse cacto é um dos cactos mais famosos do mundo, tá bom? Eu lembro que quando eu era criança, tinha uns 9, 10 anos de idade, quando eu chegava do colégio, passava um desenho animado chamado Pica-Pau, né? E o Pica-Pau, ele mora numa região desértica lá dos Estados Unidos, né? Eu acho que deve ser o Texas, né? O Texas. Pois é. Então lá aparecia bastante um cacto.
onde ele ficava em cima do cacto. Sempre aparecia o cacto nas imagens, né? Pois é, aquele cacto do lado do pica-pau é esse aqui, é o saguaro. O nome científico dele é Carnegie gigantea. Só existe essa espécie de cacto, tá? Carnegie gigantea, porque ele fica gigante, fica enorme, mais de 15 metros de altura. Gente, tá muito bonito. Olha, esse crescimento novo dele, de espinhos, assim, meio avermelhado. Ó, o centro tá assim meio amarelado e os espinhos novos estão meio avermelhados. Mas aí o espinho vai ficando grafite e a base do espinho fica escura, tá? Isso é uma característica de saguaro, tá bom? Aqui eu tinha um outro, aqui, quer dizer, eu tenho um outro aqui do lado, ó, que é esse aqui, esse cacto, gente. Ele apodreceu, na verdade, a bactéria, né, começou a crescer nele, a parte de cima ficou toda escura. Aí eu cortei com a faca, não é? E eu sabia que ia brotar, porque eu assisti um vídeo de um americano, cortando um cacto desse e depois ele brotava. Então eu cortei e deixei, e depois de um ano apareceu um broto aqui que eu tirei ontem, ó. Aqui tá escuro, eu não sei porque que tá escuro, mas eu cortei ontem com a tesoura, né? Mas tem outro aqui do lado, ó. Demorou um ano para brotar, um ano. Esse daqui eu tirei ontem para fazer uma nova muda, e esse aqui é um que está crescendo. Eu tenho ainda um aqui do lado, que também é um saguaro. Eu demorei um tempão para identificar, porque parecia com várias plantas, ó. Só que esse saguaro aqui, gente, deixa eu tirar aqui esse galinho que tá atrapalhando. Ó, esse saguaro aqui, eu acredito que seja o saguaro dourado, que chamam de saguaro dourado, né? Ele tem todas as características de saguaro, as costelas, os espinhos para baixo, só que os espinhos dele são assim mais delicados, né? E são assim mais amarelados, tá certo? Eu já arranquei ele, já olhei a raiz, e a raiz é idêntica à raiz do saguaro, o mesmo tipo de crescimento, exatamente igual. Então hoje eu não tenho mais dúvida, eu sei que é um saguaro, e é um saguaro dourado. Esse aqui, gente, eu trouxe lá do Paraná, quando eu morava lá. Na verdade eu comprei porque eu achei parecido com saguaro, mas não tinha certeza se era saguaro ou não. Mas aí, depois de 3 anos pesquisando, estudando, vendo fotos, analisando o crescimento do espinho, as costelas, analisando o crescimento de raiz, o tipo de raízes, a morfologia de crescimento, eu cheguei numa conclusão. É um saguaro, mas não é o saguaro comum. Esse é uma variedade, é o saguaro dourado, tá? Eu gosto muito dele. Esse aqui ainda não tem fungo da ferrugem, pelo menos eu nunca vi. Apareceu só uns ácaros nele, mas eu coloquei um acaricida e resolveu o problema, não é? Então, esse cacto aqui é o meu xodó, gosto muito dele. Ele tá crescendo, gente, tá ficando bonito. Olha só como ele tá bonito. Pena que esse fungo manchou, né? Ficou essa manchinha. Mas aí ele vai crescer e ele vai... Essa mancha tende a diminuir, porque ele vai ficar com um diâmetro bem maior, e vai crescer e a mancha vai ficar menor, né? Então eu tenho cuidado, eu só rego ele uma vez por semana, apenas uma vez por semana, é o suficiente. E aqui ele, gente, pega um sol brabo. Para vocês terem ideia, até o meu cacto, o meu Echinocactus grande queimou. Mas o saguaro não queima, gente, né? Deixa eu mostrar para vocês manchas de queimadura, para vocês conseguirem identificar, tá? Vou passando, tá aqui. Olha, gente, esse... Tem várias plantas aqui juntas, gente. Caiu até um restinho aqui de capim seco, ó. Essa planta é um Echinocactus hirai. Não, desculpa, né? Echinocactus não. É um Pherocactus. Pherocactus hirai, tá bom? Esse é o nome dele, científico. Veja que ele tá com as manchas esbranquiçadas, ó. Tá vendo essas manchas esbranquiçadas? Isso é queimadura do sol, né? É claro que esse cacto era bem bonito, era grande, era gigante. Na verdade ele é grande. Deixa eu colocar aqui a minha mão para vocês perceberem, ó, ele é grande.
Ele já floresceu 2 vezes. Inclusive tem resquício de floração em cima, ó. Tem resquício de floração em cima. Mas aí, quando eu trouxe pra cá, ele tava nesse substrato que eu fiz. Um substrato bem fofo, muito drenante, que seca muito rápido, tá? Isso aqui, gente, é mancha. Isso aqui é a idade, tá bom? Com o tempo, o tecido vai escurecendo normalmente, né? Mas esse cacto aqui é o cacto que contraiu também fungo da ferrugem. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês as manchas, mas esse aqui tem manchas claras de fungo da ferrugem. Deixa eu mostrar aqui embaixo. Deixa eu ver se eu encontro. Olha, gente, tá vendo? Tá vendo essa manchinha aqui, ó? Deixa eu apontar. Vocês vão perceber, ó. Essa manchinha aqui, ó, é fungo da ferrugem. Tá assim meio alaranjado. Ela aumentou bastante quando começou a chover. Esse cacto, gente, é um dos mais susceptíveis ao fungo da ferrugem. É muito difícil você cultivar esse cacto e ele não contrair ferrugem. Ele é muito fácil de contrair fungo da ferrugem. Inclusive, foi a partir desse cacto aqui que se espalhou a doença para os outros cactos, não é? Como eu falei para vocês, só basta o tempo estar úmido que o fungo se espalha. Esse fungo ele não mata o cacto, só deixa o cacto feio, com manchas. Mas se você deixar o cacto num lugar seco, ele vai crescer normalmente, né? Esse aqui está um pouco maltratado porque pelo sol e também o substrato não está adequado. Eu estou pensando em mudar esse substrato, colocar um substrato melhor para ver se ele consegue se recuperar, né? Afinal de contas é uma planta de deserto, né? Aqui do lado, ó, eu tenho a mesma espécie, ó. Esse aqui já está um pouco mais bonitinho porque está no substrato melhor. Olha, esse aqui está maior, está maltratado, mas esse aqui, ó, tá muito mais bonito. Quando eu comprei esse aqui, ele tava do tamanho desse aqui, ó. Esse aqui já tá mais bonitinho, mas ele tá menor. Tá aqui nesse vasinho também já há um bom tempo, ó. Os espinhos novos dele são avermelhados. Tá bom? Essa espécie é o Pherocactus herrerae. É claro que existe outros nomes, sinonímios de nome científico, tá bom? Eu acredito que seja esse. Cacto, gente, é muito difícil de identificar, principalmente uma família grande como os Pherocactus, porque existem muitas variações. Não dá para você se basear somente pela quantidade de espinhos, porque ela varia. Um cacto que é cultivado a pleno sol, ele tem espinhos mais agressivos, mais fortes, ou até mais espinhos do que um cacto que é cultivado num lugar mais sombreado, né? Mas esse aqui tá bonito. Aqui é a pileia, gente. Essa planta aqui ela é uma planta que nasce em todo vaso, sabe? Começou com uma, eu achei bonitinha, mas aí ela floresce, produz frutos e ela se espalha para todos os vasos. Essa planta aqui é tão resistente que ela cresce até na calçada. Outro dia eu peguei essa planta e joguei fora, deixei ali na calçada, porque eu estava sem saco para colocar no lixo e ela estava crescendo na calçada onde eu tinha deixado, né? Essa planta é a pileia ou brilhantina. Ela invade todos os vasos, cresce, aguenta sol, aguenta seca, aguenta tudo. É uma planta muito dura na queda, né? Olha, essa aqui eu acho que não sei que planta é essa. Parecendo com alfavaca. Deixa eu cheirar aqui. É alfavaca, gente. Alfavaca, que às vezes eu tenho ali um pé, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Tá lá atrás o pé. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Alfavaca, tem essa sementinha marrom. Essa sementinha vem pra cá e acaba caindo nos vasos e germina, né? Então eu vou arrancar. Tem aqui bastante dela. Ela cresce no vaso. Aqui é quebra-pedra, aquela plantinha que o pessoal usa. Essa plantinha, gente, é milagrosa. Ela é usada para dissolver pedra nos rins. Essa planta tem uma substância chamada de hipofilantina, se não me falha a memória, hipofilantina, eu acho que é isso. Ela é muito boa para dissolver cálculos renais, tá? Mas aí é um outro assunto. Bom, tá aqui o cacto. É bonito, ó. Muito bonito, gente. Quando eu comprei esse grandão, ele tava assim, ó. Sem mancha, sem nada. Mas aí
eu morava num lugar que ele pegava mais ou menos 2, 3 horas de sol por dia. Aí eu vim pra cá, mudei de cidade. E aqui onde eu moro é muito mais quente. E aí eu deixei ele no sol. E como ele não estava ainda aclimatado e o substrato não estava bom, aí o sol castigou e fez essas manchas aqui. Tá bom? Então as manchas de sol são as manchas esbranquiçadas. Toda mancha, toda queimadura de sol deixa o cacto assim, ó, todo esbranquiçado. Mas outro dia eu vou fazer o transplante dele para um substrato melhor. E quando eu fizer isso, gente, eu vou filmar e vou mostrar pra vocês, tá certo? Inclusive ele vai me dar trabalho, né? Porque esse cacto deve pesar uns 6 quilos, eu acho. 6 ou 7 quilos. E tá muito espinhoso, tá bom? Bom, mas o assunto mesmo, gente, o vídeo foi do saguaro, né? Eu vim aqui pro ferocactus, então deixa eu finalizar com o saguaro. Bom, voltando aqui pro saguaro. Nosso cacto de hoje, ó. Lindão. Se você tiver qualquer dúvida, você pode escrever nos comentários, tá? Eu respondo todo mundo. Só perguntar que eu respondo. Qualquer dúvida que você tenha sobre cactos, é só vocês fazer a sua dúvida aí embaixo, que eu respondo todo mundo. Tá bem? Então, eu finalizo o vídeo por aqui. Um grande abraço para você. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente.